Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h02. Eu sigo aqui na capital federal em busca de informações, de bastidores, para trazer a melhor análise para vocês nesse nosso encontro diário e com a minha colega, minha parceira, Carolina Moran. Boa noite para você, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Você foi para Brasília e o presidente Lula veio aqui para o Rio, né? Iniciando uma agenda de viagens pelo país, tentando reverter essa queda na popularidade. Hoje também já disparou críticas ao Banco Central e tentando descascar esse abacaxi da exploração de petróleo na margem equatorial do Amazonas. E como se não tivesse abacaxi o suficiente, o governo ainda está pensando em tratar da regulação econômica das redes sociais. Eu estava lá no Palácio do Planalto agora há pouco, está acontecendo uma reunião a esse respeito. Então ele foi, já voltou, e notícia é o que não falta por aqui, Carol. A gente vai começar falando dessa questão da margem equatorial, porque ontem ele confirmou a permanência do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e hoje ele, totalmente confirmado, já deu declarações, está se sentindo empoderado. A gente vai à terra do ministro, Belo Horizonte, com a Laura Couto. Laura, conta pra gente o que o ministro falou a respeito desse assunto. Pois é, Vera, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a liberação da exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas, na margem equatorial, não vai causar indisposições com o Ministério do Meio Ambiente. A afirmação foi compartilhada durante uma entrevista ao CBN Belo Horizonte desta quinta-feira. Conforme Silveira, a visão negativa desses trabalhos é um resultado de pressões internacionais de países que não possuem petróleo. Ele também destacou que a área delimitada é distante da floresta amazônica e da própria foz do rio. Nós não podemos abrir mão, a despeito das pressões internacionais, em especial da França, que faz uma hipocrisia em torno do petróleo danada, porque tem a quarta maior petroleira do mundo, mas denigre a imagem dessa fonte energética porque não tem petróleo. E não é na foz do Amazonas. Nós estamos falando a 500 quilômetros da foz do Amazonas, 200 quilômetros da costa brasileira. Nós estamos na fase de pesquisa. O meio ambiente não disse que é contra, o meio ambiente está analisando o processo e eu tenho absoluta convicção que haverá bom senso por parte do IBAMA. Ainda sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, o ministro de Minas e Energia ressaltou que, apesar das expectativas de que a liberação ocorra ainda este ano, o projeto ainda se encontra em fase de pesquisas. No ano passado, técnicos do IBAMA negaram a emissão de uma licença ambiental para a Petrobras perfurar o poço no local. Durante a entrevista, Alexandre Silveira também comentou sobre os preços dos combustíveis no país. O ministro demonstrou otimismo com a economia nacional e previu uma queda nos custos, principalmente do diesel. E eu estou muito otimista com relação à economia nacional e consequentemente, o preço dos combustíveis. E a gente passou até a queda do dólar, que vem se estabilizando, acabou essas especulações que nós vivemos aí nos últimos 60 dias, e foi muito ruim, levando o dólar até 6,20. O preço do Brent do mundo está caindo, que é o preço do petróleo, do óleo cru. Então eu estou muito otimista com relação aos próximos meses, a gente ter condição ainda de preços melhores. Por fim, Vera, Silveira também reagiu positivamente à declaração do presidente Lula sobre a sua manutenção no Ministério de Minas e Energia diante da reforma ministerial prevista para este ano. Ele ainda declarou que a aprovação do seu trabalho aumenta a responsabilidade diante dos desafios do país. Vera e Carol. Obrigada pelas suas informações, Laura. É isso, Carol. O ministro bastante empoderado e, portanto, ali tratando o assunto como favas contadas, né? Pois é, e a ministra Marina Silva, Vera, publicou uma nota sobre esse assunto. Acho que vale fazer aqui uma ressalva, que o presidente Lula, quando fala nessa entrevista,
Ele faz questão de dizer que o problema não é a Marina, né, que é o país que tem que encontrar uma solução, mas é claro que a ministra acaba ficando pressionada. E aí ela disse hoje que não tem influência sobre o processo de licenciamento para pesquisas na região, que é uma questão técnica. A nota diz exatamente o seguinte: não cabe a mim, como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, exercer qualquer influência sobre essas licenças, do contrário, não seriam técnicas. Também não é do IBAMA ou do Ministério do Meio Ambiente a competência para a definição do caminho da política energética brasileira, mas do Conselho Nacional de Política Energética. Logo, IBAMA ou Ministério do Meio Ambiente não tem atribuição para decidir se o Brasil vai ou não explorar combustíveis fósseis na Foz do Amazonas ou em qualquer outra bacia sedimentar brasileira. Ela está dizendo que a questão é técnica, mas a gente sabe que tem um pano de fundo político, né? Pois é, mas eu acho que com essa declaração ela está dizendo justamente que a decisão política é do presidente da República, né? Ela fala dos órgãos, faz ali todo esse organograma, mas o que ela está querendo dizer é que não é uma atribuição dela decidir se o Brasil vai explorar ou não petróleo ali. E o que eu apurei hoje nas minhas andanças por aqui é que ninguém no governo imagina que a ministra possa pedir demissão ou deixar o cargo em razão dessa polêmica. Ela sabe que quando ela fez o caminho de volta para apoiar o Lula e para assumir de novo o ministério, ela assumiu alguns riscos, né? Essa questão, especificamente não estava colocada, mas essa dicotomia entre o desenvolvimentismo petista e a necessidade de preservar o meio ambiente, ela já existia. A Marina não vai querer fazer disso uma crise às vésperas da COP, que é um evento importante para ela, importante para a pasta dela. Ela sabe que não tem outro projeto político ao qual ela possa se ligar nesse momento, porque o Brasil está polarizado, porque não tem um centro ali, não tem esse espaço para um centro. E o que eu ouvi de colegas dela, olha, ela sabe que se o Lula não vencer a eleição, é a direita que volta. Então, ninguém conta com a possibilidade dela deixar o governo. Ela vai engolir, eu acho que dentro dessa coisa, olha, não é definição do Ministério, se a gente vai explorar ou não. E acho que ela conta muito também, Carol, com essa coisa do prazo, né? Porque para você começar qualquer coisa ali já vai demorar muito tempo. Então, se você aprovar agora a possibilidade de pesquisar a viabilidade, não significa que você vá começar a extrair petróleo. Então, acho que ela conta com esse prazo para que lá na frente a necessidade de sair da matriz de petróleo se imponha. E aí o próprio governo opte por não explorar, porque seria custoso demais, porque não valeria a pena, por uma série de outras objeções. Então, não é ela ficar com esse ônus de ter não só vetado a possibilidade de exploração, como atrapalhado politicamente o presidente na sua relação com o presidente do Senado. Então, ninguém conta com a possibilidade da Marina causar problemas nesta área. A gente vai agora aqui para acionar a nossa reportagem, porque está aqui no estúdio comigo a Ana Carolina Tomé, que vai nos falar sobre as declarações que o presidente deu hoje em nova rodada de entrevistas, e ele voltou a fustigar o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Boa noite, Ana. O que o presidente falou a esse respeito? Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite também para os nossos ouvintes. Pois é, Vera, o presidente Lula disse que o Banco Central foi responsável pela alta dos preços dos alimentos. Em entrevista à Rádio Metrópole, Sociedade da Bahia, Lula, sem mencionar o ex-presidente do Banco Central, afirmou que o dólar subiu e os preços estão altos hoje porque o órgão foi irresponsável. O presidente passou os últimos 2 anos criticando a política monetária do Banco Central. Após Gabriel Galípolo assumir o comando do Banco Central, amenizou o tom. Na última decisão que elevou a taxa de juros, o Banco Central afirmou que a alta dos preços se deve à questão climática. A seca extrema e as enchentes prejudicaram a produção de alimentos em 2024. Nesta quinta, Lula afirmou que não vai congelar preços ou adotar medidas heterodoxas para baixar o preço. Nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha juízo, faça as coisas com cuidado. Eu não posso fazer congelamento, eu não posso colocar fiscal para ir em fazenda se o sugado está guardado ou não. O que nós precisamos é chamar os empresários, conversar com todo o setor.
O presidente disse que o dólar também subiu por causa do que chamou de loucuras feitas pelos Estados Unidos, mas que apesar de ainda alta, a moeda começa a se ajustar, o que pode ajudar a baixar o preço dos alimentos. Mesmo assim, sugeriu boicote e até substituição de alimentos mais caros. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, porque é necessário que a gente faça isso. O povo não pode ser extorquido. Já no cenário internacional, Vera, Lula voltou a condenar as falas de Donald Trump, cobrou relações civilizadas e disse que ele não foi eleito para mandar no mundo. O presidente defendeu a regulação das redes sociais e disse que o Congresso precisa ter a responsabilidade de se debruçar sobre o tema ou o Supremo Tribunal Federal terá que regular. Lula disse que as pessoas não podem usar da liberdade de expressão para fazer canalice. Numa indireta, Elon Musk afirmou que ele não pode se achar dono de tudo e se meter nas eleições de outros países. Vera e Carol. Obrigada, Ana. Pois é, Carol, muitos problemas nessa fala, né? Pois é, tem muitas camadas aí, né, Vera? A gente pode questionar os argumentos que o presidente dá, alguns são verdadeiros, de fato tem uma questão climática, tem problemas externos, a gente sabe que também tem problemas internos no governo com a questão fiscal. Ele tenta de novo jogar a culpa no Banco Central, numa gestão do Galípoli, mesmo antes, né, os diretores do Banco Central indicados pelo Lula também votaram a favor de elevação dos juros, mas acho que a fala mais problemática é essa se está caro não compra. É uma fala infeliz, porque é isso que a população já faz, está todo mundo careca de saber, e não compra, às vezes não é nem por escolha, porque de fato não consegue comprar. E aí, claro que a oposição pegou essa fala do Lula e está fazendo chacota nas redes sociais enfim, capitalizando em cima disso, né? Porque tem itens básicos cujo preço aumentou muito, café, arroz, e o Ciro Nogueira, por exemplo, está dizendo, então não come arroz, não come feijão, não come a picanha, então isso aí claramente foi um tiro no pé, é o tipo de frase infeliz e que além de dar essa munição para a oposição, mostra o seu desespero. Eu acho que isso é o principal. O presidente está evidenciando que essa questão do preço dos alimentos é um problema para ele, o incomoda e que ele até aqui não tem a menor ideia de como vai resolver. Sendo que a área econômica está apostando, assim como o Alckmin falou há semanas atrás, o Haddad vem falando, nessa sazonalidade, na ideia de que esses preços vão ceder à medida que o dólar se estabilize num patamar mais baixo, à medida que os efeitos aí de algumas condições climáticas específicas não sejam mais sentidos. Então, está faltando um pouco de estratégia para o governo não demonstrar tanto desespero, tanta ansiedade com todos os problemas que batem à sua porta. Eu acho essa questão da arapuca do Banco Central mais problemática, porque esse é um problema de fundo. E se ele sabe que o Gabriel Galípolo já assumiu, se ele sabe que a última ata, que não tem nada a ver com o Roberto Campos Neto, sei lá onde o Roberto Campos Neto está, se está em Acapulco, se está nas Maldivas, passando umas férias, mas o fato é que no Banco Central ele não está mais. E a última ata já foi feita sem nenhum resquício da presença dele. E essa ata deixa claro que pode ter de vir mais um aumento, porque a inflação ainda está desancorada. Então, você ficar falando em Arapuca e tentando recorrer a esse expediente tão batido, tão velho, tão surrado, de sempre ter um inimigo externo, sempre ter uma herança maldita, isso mostra que... E aí? E que se vier um outro aumento, o que ele vai falar? Vai começar a atirar no próprio indicado? Vai começar a fustigar o Gabriel Galípolo no seu segundo, terceiro mês à frente do BC? Sendo que a própria equipe econômica acha que as coisas vão caminhar para se resolver, que a alta não vai ser de 1 ponto, o próprio mercado não precifica mais alta de 1 ponto, precifica de meio, que aí se lá pelo meio do ano a inflação convergir para a meta, se pode começar a pensar numa estabilização e até em descer a ladeira lá na frente. O presidente tem que dar tempo
para o mercado se estabilizar, para a equipe econômica retomar a confiança. Se ele fica falando, ele atrapalha muito o governo. Existe ali uns gráficos que alguns ministros me mostraram que realmente ele tem razão quando ele diz que uma boa parte dos soluços do dólar e tal se deve ao fator externo, as coisas do Trump. Então ele tem de deixar que o governo dele não seja um fator de instabilidade, deixa que seja só o governo Trump. E mesmo em relação a ele, não dá para também ficar batendo boca com o Trump. O Brasil, por enquanto, não está... O cidadão médio está vendo o Lula dizer, se tá caro, não compra. Parece uma fala meio Paulo Guediana, sabe? Quando o Paulo Guedes diz, dólar alto é bom, porque a empregada estava indo para a Disney. E o Lula sempre conversou muito bem com essa camada mais popular da população. Quando ele diz para a pessoa pobre que está sem dinheiro para comprar arroz e feijão, é só não comprar, é um prato cheio, sem trocadilho, a oposição é fazer troça. Sendo que a inflação dos alimentos era um problema até maior no governo Bolsonaro. Você pega os números, em 3 dos 4 anos nunca ficou abaixo dos 6%, no último ano do governo Bolsonaro chegou a quase 12%. Eu lembro de ver litro de leite a R$10 no governo Bolsonaro, já era um problema. Só que o Lula fez campanha prometendo picanha e cerveja para a população. E aí não conseguiu entregar, né? Exatamente, Carol. E isso é aquela coisa que rende manchete, que vai render na eleição, que vai ser cobrado dele em alto e bom som. Então, ele está contratando esse problema para ele, sendo que era melhor esperar, porque é sempre no início do ano que tem esse pico do preço de alimentos. E aí, no fim do ano, a gente já poderia... Fim do ano não, meio do ano, você já pode começar a ver esses preços convergirem, e isso vai ter reflexo também na imagem presidencial. Então, está faltando um pouco de sangue frio e um pouco de estratégia para essas questões. Assim como também eu acho que falta sangue frio e estratégia quando ele telegrafa muito um certo incômodo com a oposição. Foi o que ele fez hoje aí no Rio de Janeiro, diante da ausência do governador Cláudio Castro. A Juliana Prado está aí no estúdio com você, vai nos dizer o que o presidente falou a esse respeito. Oi, Vera. Oi, Carol. Boa tarde a você, boa noite a vocês e aos ouvintes. É isso, o presidente Lula cumprindo aí a sua primeira agenda em viagem de trabalho depois das cirurgias que realizou na cabeça em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro. Então, foi a primeira viagem oficial do Lula. Durante a cerimônia de reabertura do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte aqui da capital, Lula alfinetou o governador Cláudio Castro, do PL, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e afirmou que as unidades federais serão referência para o Brasil. Lula esteve ao lado de ministros, do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e também do secretário municipal de saúde aqui do Rio, Daniel Sorans. O governador foi convidado, o governador Cláudio Castro, mas não compareceu à cerimônia. Aliás, o governador foi convidado e não veio, mas ele foi convidado, porque veja, eu não quero saber de que partido é o governador, não quero saber de que religião que ele é, não quero saber que time que ele torce, eu quero saber que, bem ou mal, eles são eleitos pelo povo, e ele foi convidado para vir aqui, e eu convido todos os governadores, até aqueles que de forma irresponsável de vez em quando fazem crítica ao meu governo, eu convido, e ele poderia ter vindo aqui e fazer um discurso para vocês, para dizer como é que o Estado vai cuidar da questão da saúde. É isso, depois dessas críticas aí, Lula então participou desse ritual aí de abertura, né, emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso, que tinha ficado fechado por 5 anos e é especializada no atendimento de casos graves, com capacidade para atender 700 pessoas ao mês. A reabertura faz parte de um amplo plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que passaram por uma crise durante muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Durante esse discurso, Lula criticou a deterioração do sistema de saúde pública, disse que nenhum político vai mandar nos hospitais. O dia de hoje não é um dia de inauguração de nada. O dia de hoje deve ser transformado no dia da recuperação da decência que o povo do Rio sempre mereceu e que muitas vezes as pessoas esqueceram de garantir essa decência. A única razão que me faz estar aqui é porque ninguém é dono de hospital. Mas a gente não pode permitir, Eduardo Paes, que político, seja deputado, seja vereador, seja senador, é que manda nos hospitais. Esse hospital pegou fogo há 5 anos atrás. Até hoje não foi recuperado.
Bom, a nova emergência conta com 50 leitos em 2 espaços, adulto e pediátrico, divididos por complexidade. A sala vermelha, amarela e verde, o serviço é gerido aí pela Central de Regulação do SUS. Vera. Obrigada, Juliana. É isso, Carol. É um pontapé inicial numa tentativa de retomar as viagens do presidente pelo país, para que ele, enfim, retome também a sua popularidade, suba no palanque, fale direto com a população. Isso é a parte de comunicação do governo, apostando que o Lula ainda é esse grande comunicador, a que você se referiu, que ele sempre foi, que isso sempre foi responsável por grande parte da popularidade dos seus mandatos anteriores, mas que se perdeu um pouco. E as últimas pesquisas de avaliação do governo mostram uma queda de aprovação, inclusive em regiões do país nas quais ele foi muito bem votado, que garantiram a sua vitória apertada sobre Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Então, é o presidente nesta campanha para a retomada da sua avaliação positiva e, portanto, para melhorar suas chances para 2026. Me chamou a atenção uma fala do presidente, eu acho que foi na mesma entrevista para as rádios baianas, em que ele fala que se ele disputar, ele gostaria de disputar com o Bolsonaro de novo, que se o Bolsonaro tiver elegível, ele acha que ele ganha de novo. E eu ouvi muito zum aqui em Brasília a respeito dessa ideia, de que estaria em curso nos meios políticos algum tipo de arranjo para que mesmo o PT e mesmo as legendas governistas apoiassem essa ideia de mudar a lei da ficha limpa para tornar o Bolsonaro elegível novamente. Em primeiro lugar, isso seria rasgar tudo que se falou em termos da gravidade do ataque à democracia que houve nos últimos anos, que houve no governo Bolsonaro e que foi perpetrado por ele. Segundo lugar, parece que eles não viram o que acabou de acontecer nos Estados Unidos, que mesmo com tudo o que aconteceu, Donald Trump se reelegeu, né? Então eu acho que alguém está com a bússola bem quebrada, se acha que isso é uma coisa inteligente do ponto de vista político, achar que é mais fácil ganhar do Bolsonaro do que de outros nomes, né? E ainda corre risco de passar uma boiada aí, beneficiar vários políticos e não o próprio Bolsonaro, né? Porque vários juristas já disseram que não é bem por aí, até que o Bolsonaro é acusado de outros crimes que não estão no escopo disso que eles pretendem alterar na lei da ficha limpa. Ele pode ser, inclusive, denunciado e condenado por tentativa de golpe de Estado. É uma condenação criminal, aí já sai dessa esfera. Tudo isso iria acabar parando no Supremo Tribunal Federal. Então, uma tremenda casca de banana, né? E eu ouvi hoje num gabinete estrelado daqui essa ideia de que essa mudança se daria via Tribunal Superior Eleitoral, o próprio TSE, depois que assumisse o ministro Cássio Nunes Marques a presidência do TSE. E aí eles contam com isso, que os outros processos não vai haver tempo hábil para que eles sejam julgados em última instância, portanto que o Bolsonaro tenha uma condenação capaz de tirá-lo da ficha limpa. Então também teria essa outra via, anular a inelegibilidade no próprio TSE. Então veja que estão conversando sobre esses múltiplos arranjos. E aí fica difícil você dizer que, olha, houve uma tentativa de golpe, que ela foi grave, que o presidente da República da época participou, etc., se o próprio presidente flerta com a ideia de um Bolsonaro elegível em 2026. Dureza. Vamos para o intervalo, minha amiga? Vamos, voltamos já com a Renata Agostini. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera, Carol, boa noite a todos. Oi, Renata. Antes da gente começar o papo, acho que você tem que me dar um crédito aí, não é isso, Renata Agostini? Você fez uma semi-denúncia na terça-feira e ficou de dar um retorno na quinta. Cobrei no ar mesmo, me arrependo, não me arrependo e devo dizer que surtiu efeito, temos resultado. O Ender, inclusive, estava aqui me perguntando antes de eu entrar no ar e eu falei, olha, quem me segue nas redes sociais teve spoiler. Quem está atento ao Instagram de Vera Magalhães também. Rolou um almoço em grande estilo em Brasília. Com direito à fofoca e digo mais, nos esbarramos nos
gabinetes desta manhã. Então, eu quero saber tudo que Renata Agostini apurou nessas conversas e me deixou esperando, inclusive, chá de cadeira. Então, conta tudo pra gente. Vai ter reforma, vai ter reforma ministerial ou não vai ter? O jogo virou completamente, Carol. Virou. Vamos ter reforma ministerial? Interessante, porque até agora a reforma ministerial produziu só taquicardia na esplanada e respiros aliviados de quem se salvou, né? A gente teve o dia do fico com o ministro da Defesa, José Múcio, desistindo de sair, na verdade sendo convencido a permanecer mais um pouquinho. Né? Desistiu de desistir do governo, sendo convencido pelo presidente Lula a permanecer pelo menos por mais um tempo, acalmando assim os ânimos das Forças Armadas, que estavam ali muito receosos do que poderia vir. E tivemos um baita alívio ali no Ministério de Minas e Energia, porque ontem o presidente Lula, em entrevista à imprensa de Minas Gerais, fez uma defesa do ministro Alexandre Silveira, que é de Minas, é do PSD mineiro, dizendo que ele faz um trabalho extraordinário, que ele vai ficar, que ele não será mexido. Interessante que no caso do ministro Alexandre Silveira, gente, ele é um dos quadros que veio ali do Centrão, né, o partido PSD, partido de Gilberto Kassab, que não foi com Lula, não fazia parte da coalizão que elegeu Lula, não estava na base de apoio de Lula da eleição, né, da campanha em 2022, mas fez parte desse acerto logo na largada para que o PSD compusesse a base aliada do governo no Congresso. Alexandre Silveira entra no governo ali com as bênçãos, inclusive, do Senado, nesse caso. Agora, ele foi perdendo essa sustentação do Congresso, ao mesmo tempo em que ele se aproximou muito do presidente Lula. Ele hoje é quase ali uma cota pessoal do Lula, o que pode não ser ruim, né, ser da cota pessoal do presidente, mas deixou ele exposto a esse ataque especulativo que nós vimos nas últimas semanas, de forma muito presente nos últimos dias, especialmente vindo ali do novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que dava sinais para o governo de que uma troca seria necessária para que o Senado se sentisse novamente representado, melhor representado. Lula deixou claro ali, blindou o ministro, né, porque não só disse que ele vai ficar, né, fez ali uma defesa do seu desempenho, então não se espera que haja nenhuma mudança ali. Agora, e no resto? Tá muito interessante isso, porque as coisas estão mudando de um dia para o outro e não me parece que é o presidente que está fazendo essas comunicações. O que me parece é que a ansiedade na esplanada está fazendo com que esse entorno do presidente, até mesmo o seu núcleo duro, fique fazendo cálculos e tentando decifrar os seus humores. Do que eu estou falando? Olha, há pouquíssimas semanas a indicação que vinha de fontes graduadas do governo é de que não haveria mais uma troca de guarda no Ministério da Saúde, que Nízia Trindade ficaria, que essa havia sido as sinalizações do presidente. Agora já mudou de papo, ela pode sim sair e quem iria para lá seria Alexandre Padilha, o ministro que comanda a articulação política, abrindo espaço para a chegada de outro integrante, inclusive considerando que é o que o Centrão gostaria, né, um quadro ali que saísse justamente desse grupo, né, um representante do Centrão dentro do Palácio do Planalto. Ô Renata, e essa história de Tabata Amaral cotada para assumir uma pasta, ciência e tecnologia possivelmente, lá na eleição em São Paulo ela tinha dito que não faria parte de um governo Boulos, mas faria parte de um governo Lula? Nesse bololô entra o nome de Tabata Amaral, que é do PSB. Vamos entender essa história. Segundo integrantes do governo, e aí mais de um com que eu conversei, 2 ministros e um outro auxiliar do Palácio do Planalto, o nome de Tabata Amaral foi sugerido ao presidente Lula, não há decisão final, mas ele entrou ali, passou a ser um nome citado, uma parlamentar cotada. Em qual contexto? Um cenário que está sendo colocado e aparentemente em avaliação é que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o presidente Lula gostaria de atrair para o governo, assuma o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, que hoje está com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, Geraldo Alckmin seria deslocado. Na verdade, ele não seria deslocado, ele só perderia essa pasta e ficaria
com o cargo de vice-presidente que ele sempre teve. Ele acumulava até agora essas duas funções. Os auxiliares do presidente, eles argumentam que isso não seria só ali uma espécie de desprestígio e um pedido a Alckmin para quebrar um galho de Lula nessa acomodação, né, desses aliados. Seria também uma forma de liberar a Alckmin para ajudar Lula nesse roadshow pelo Brasil que ele pretende fazer esse ano. Lula está dizendo que ele e seus ministros têm que andar, têm que gastar uma sola de sapato, têm que rodar o país. E Geraldo Alckmin, então, entraria nessa estratégia dividindo parte dessas agendas e assumindo especialmente agendas em estados que hoje são mais reticentes com Lula, são mais arredios ao PT. Caso de estados do sul do país e até mesmo São Paulo, onde o Geraldo Alckmin foi governador durante diversos mandatos. Então, entraria nesse escopo. Agora, veja, o PSB, ele sim, o PSD de Gilberto Kassab não, mas o PSB faz parte desse arco de alianças, é um partido que está situado na esquerda, então deixá-lo ali à míngua não interessaria. Tem hoje 15 deputados no Congresso, é um partido menor, mas tem ali a sua representatividade. E então a ideia era que o PSB fosse compensado com outra pasta. Vale lembrar que o PSB começou esse governo com 3 ministérios, né? Porque Flávio Dino, do PSB, tinha o Ministério da Justiça. Márcio França, que é o outro ministro da sigla, foi ali deslocado por uma pasta de menor relevância. Então, essa seria uma maneira de compensar o PSB. E aí, o nome que surge é de Tabata Amaral como uma opção para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Hoje, o Ministério de Ciência e Tecnologia está com o PCdoB, aliado também de primeira hora do governo, mas um partido de menor expressão, né, no Congresso, tem uma bancada bastante diminuta, e essa troca ela está sendo pensada porque, olha que o tamanho dança das cadeiras, né? Se fala na ida da ministra Luciana para o Ministério das Mulheres, que hoje está nas mãos do PT. Bem, de novo, gente, a gente ouviu isso do presidente? Não. É a conta que ministro, gente importante do governo está fazendo. Vai sair? Veremos. Eu colhi algumas dessas informações também, são mais especulações do que informações, porque mesmo quem diz também já começa dizendo que não ouviu da boca do Lula, mas me chama a atenção, Renato, o grau justamente de falta de maturação dessa reforma, que todo mundo dizia que sairia logo depois da eleição da presidência da Câmara e do Senado, e agora já se fala, talvez saia até o Carnaval. Então é o governo prolongando uma angústia, prolongando o desgaste de quem pode entrar e de quem pode sair, não resolvendo nenhum problema, nem de gestão e nem de articulação política, e já deixando o clima ainda mais pesado. Essa coisa da Tabata eu ouvi, e eu vi que o ideal seria trazê-la para a ciência e tecnologia, pelo fato dela ser muito presente nas redes sociais, já ter essa ideia que o governo quis fazer quando trouxe o Sidônio, de ser mais ativo nas redes, de ter uma cara mais digital, mas quem advoga isso é o mesmo grupo que advoga também a ida do Boulos para o Ministério do Trabalho, porque me dizem que se contemplar a Tabata, o Boulos pode ficar muito desgostoso, porque eles foram adversários agora na última eleição e são potenciais adversários na próxima eleição municipal de São Paulo. Então é isso, você vai cobrindo um santo e descobrindo outros, porque o Lula já deu mostras de que não pretende mexer no Luiz Marinho, apesar das evidências de que ele não está antenado com a nova mundo do trabalho, né? Exato, muito, muito bem lembrado. Pode sim desagradar Boulos, que ele sim tem uma proximidade com o presidente Lula. Tabata não tem, né, essa mesma história ali, né? Vale lembrar que na eleição de São Paulo, Lula apoiou Boulos e não Tabata. Agora, ela se encaixa, e esse grupo que defende, né, que ela seja considerada, ela se encaixa na seguinte estratégia, uma estratégia que o ministro até me falava, olha, isso aí também tem uma parte do que o Sidônio quer levar ao governo, que é trazer
quadros novos que se conectem não só com o lado digital, mas que falem com uma população mais jovem, quadros que estejam situados ali na centro-esquerda, portanto, dando para o governo essa cara um pouco mais de centro, e não deixa de ser também, eles sempre fazem essa rememoração a um gesto à nova cúpula do PSB. O prefeito do Recife, João Campos, que é namorado de Tabata, portanto tem uma relação muito próxima a ela, vai assumir o PSB e ele tem tido um contato crescente com o Palácio do Planalto e com Lula, justamente porque virou uma referência nesse campo de esquerda pela forma como se comunica bem nas redes sociais. É isso, desenhou como sempre. Obrigada por hoje, Renata. A gente volta a se falar na terça-feira, talvez com alguma dessas definições mais claras, né? Combinadíssimo. Um beijo, Vera, Carol, um beijo aos ouvintes. Beijo. Carol, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já com o encerramento do Viva Voz. São 6h51, o Viva Voz está de volta e agora a gente vai trazer uma informação a respeito do Ministério do Desenvolvimento Social, que investiga o repasse para ONGs petistas que deveriam fornecer, enfim, comida para entidades e não estão fazendo isso. Quem traz as informações para a gente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite de novo, Ana. Boa noite de novo, Vera. Olha, é isso mesmo. A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério do Desenvolvimento Social para investigar denúncias contra ONGs responsáveis pelo programa Cozinha Solidária do governo federal, que distribui marmitas à população mais carente. Segundo denúncia revelada pelo jornal Globo, essas ONGs contratadas para fazer a comida e distribuir as quentinhas não estão entregando os alimentos. E nos endereços informados pelas ONGs ao governo, não há produção e distribuição das refeições. Os parlamentares da oposição também pediram que a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da União apurem o caso. O Ministério do Desenvolvimento Social contratou por R$5,5 milhões uma organização não governamental comandada por um ex-assessor do PT que vem repassando verbas para outras entidades cumprirem o atendimento à população mais carente. A oposição agora quer saber se, de fato, essas ONGs contratadas existem e como está se dando a prestação de contas do programa. A ONG contratada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, do ministro Wellington Dias, é comandada por José Renato Varjão, que trabalhou no gabinete do deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022. Ele não foi localizado pela reportagem CBN. Varjão, por sua vez, subcontratou outras ONGs de atuais ou ex-integrantes de gabinetes petistas para produzir e distribuir as quentinhas, mas os endereços informados ao governo não estão funcionando. A CBN procurou o Ministério do Desenvolvimento Social, que confirmou esse acionamento da PF no caso. Em nota, a gestão disse que qualquer irregularidade será fortemente fiscalizada e reprimida e que já enviou uma equipe ao local para vistoriar todas as unidades. Procurada, a Polícia Federal ainda não respondeu à CBN até o fechamento da reportagem. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. É isso é algo com potencial de causar aquele mesmo tipo de estrago que você falava antes, Carol, de dar muita margem, muita munição para a oposição, principalmente porque o estado do ministro é o estado também do mais ferrenho opositor do governo, que é o senador Ciro Nogueira, presidente do PP. E aí é aquele tipo da coisa que é de fácil entendimento, né? É dinheiro público para distribuir comida para a população mais carente e a comida não está chegando na ponta. Tem que investigar e ver o que está acontecendo, né? Uma coisa que eu ouvi de um aliado também é que o PT tem que lembrar que ele não tem gordura para queimar quando o assunto é corrupção, né? O presidente ganhou uma nova chance, a Lava Jato foi anulada, mas quem rejeita o governo e rejeita o PT o faz fortemente porque ainda associa o partido a esquemas de corrupção. Então é bom que isso seja investigado e que seja um esquema bem circunscrito a poucos assessores, não atinja nenhuma figura de proa do governo. A gente vai agora aí para São Paulo, porque, aliás, aqui continuamos com Brasília, porque o Igor Cardim vai nos falar de como os secretários da ONU
estão mandando recados para o Trump a respeito das decisões intempestivas dele e falando também sobre a COP30. Boa noite, Igor. Pois Vera, muito boa noite para você, para a Carol, para os nossos ouvintes. Pois é, o secretário executivo da ONU para Mudanças Climáticas, o Simon Stiell, reforçou a necessidade de ampliar o financiamento climático por parte dos países mais ricos e disse que essa questão não deve ser tratada como caridade. Em um recado aos Estados Unidos, Stiell disse que a mudança para a energia limpa é um processo irreversível, impulsionado pelas oportunidades econômicas. As declarações foram dadas após uma série de medidas assinadas pelo presidente Donald Trump que revogam ações ambientais, financiamentos para o clima e participação em organizações mundiais. Há uma plateia de estudantes do Instituto Rio Branco, aqui em Brasília, Stiell alertou ainda que as mudanças climáticas afetam toda a população global e que nenhum país está imune aos impactos delas. Sobre a suspensão dos Estados Unidos ao financiamento da Convenção da ONU sobre mudança do clima, além da retirada do país do Acordo de Paris, o secretário disse que esse processo vai demorar 1 ano e já será sentido na COP30 em Belém. O emissário da ONU, no entanto, ponderou sobre os recursos que serão investidos no Fundo para o Clima. Segundo Stiell, outros países e organizações devem ocupar esse espaço. So that's where I see the debate. Portanto, é nesse ponto que vejo o debate em termos de quais países vão se esforçar, o que veremos. Faremos esse balanço no final do ano, quando sintetizarmos com os países, um a um, sobre o que estão entregando em sua nova rodada de contribuições determinadas. O apelo é por uma maior ambição para os planos de âmbito econômico. Ele enfatizou que os países que não se comprometerem com essa transformação ficarão para trás, enquanto aqueles que apostarem na sustentabilidade colherão benefícios como crescimento econômico, geração de empregos, redução da poluição e maior segurança energética. Além disso, o secretário destacou a importância do financiamento climático para que as nações possam cumprir essas metas ambientais. Durante o evento, ele mencionou aquele roteiro de Baku, no Azerbaijão, para Belém, que prevê investimentos na ordem de 300 bilhões de dólares para fortalecer ações sustentáveis. A meta, no entanto, está bem abaixo do esperado para resolver os problemas, que cerca ali de 1,3 trilhão de dólares, por enquanto 300 bilhões empenhados pelos países. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Todo mundo tentando entender, me parece, Carol, e aí eu falo de pessoas, governos, instituições, a própria oposição americana, até que ponto o que o Trump fala é bravata e até que ponto é sério. A gente está vendo aí algumas consequências, essa questão climática é uma das que mais sofrem com isso, mas também a saída dos Estados Unidos da OMS já também levando outros países a fazer o mesmo, né, por mimetizar ali o comportamento do Trump, como foi o caso da Argentina. E agora na guerra tarifária que ele está deflagrando e nas ameaças também a vizinhos, essa questão do Panamá, decisão do Panamá de ceder às ameaças e às pressões do Trump, anunciando a saída do país da rota da seda ali, que era um projeto chinês. Então, e até que medida a China também vai retaliar e vai anunciar medidas contra o Trump. Então, o mundo todo sobressaltado em uma espécie de estado de alerta para tentar entender até que ponto ele está disposto a pisar mesmo no acelerador, né? E aí a missão do Brasil nessa COP30 fica cada vez mais difícil mesmo, né, Vera? Por causa das condições do mundo. Já o Trump jogando por terra toda a política ambiental americana, apostando em combustíveis fósseis, retirando financiamento de agências internacionais, quando a gente está tentando discutir justamente a questão do financiamento, né, para as ações de mitigação. O Trump, que é um negacionista climático, o Brasil tinha várias propostas de incluir critérios de raça e gênero dentro dos critérios de investimento sustentável, e tudo isso a gente está vendo cair como um castelo de cartas ao redor do mundo na esteira do Trump. Então a missão fica mais desafiadora, né?
Ainda mais porque o próprio Brasil pode ter que explicar o fato de ter começado a explorar a margem equatorial na contramão do que se espera e do que está consignado nos acordos climáticos, que é sair do combustível fóssil e não abrir uma nova frente de exploração de combustível fóssil. Então, as contradições também nos pegam, é um momento bem tenso. Essa COP vai ser cercada aí de desafios de muitos lados, minha amiga. É isso, ficamos por aqui? Você fica ainda em Brasília ou já vai voltar para São Paulo? Volto amanhã cedo, portanto, Viva Voz amanhã, direto já da base paulistana. Tá bom. Até amanhã, Vera. Um beijo. Até amanhã. Um ótimo fim de ponto final para vocês.